Olá, pessoal dos primeiros anos. Então, estamos finalizando com essa aula de hoje o estudo da Grécia Antiga. Foi um longo percurso desde o início do bimestre, falamos de muitas coisas sobre os gregos. Tenho certeza que quem assistiu os vídeos, fez as atividades, seguiu o roteirinho lá conforme foi proposto, tem hoje uma boa ideia do que a importância que os gregos representaram na história da humanidade. Tá? Bom, a aula de hoje é sobre o período helenístico, o último período da história da Grécia Antiga. Tá? Esse período ele começa quando os macedônios, que são um povo que vivia um pouco mais ao norte da Grécia, eles conquistam a Grécia. Então, uma coisa que caracteriza o período helenístico é o domínio macedônio. E se os macedônios conquistam a Grécia, todas as cidades gregas são governadas por um rei macedônio, a polis, que era autônoma, deixa de ser autônoma. Então, é um período que representa também a crise da polis, a cidade-estado grega. Ela não tem mais sua autonomia. Todos os gregos são comandados por alguém de fora. O que a gente poderia... se é assim, né? Você poderia perguntar, se é assim, por que faz parte da história da Grécia se a Grécia está sendo dominada por um povo estrangeiro? É que os macedônios eles tinham uma cultura muito próxima da cultura grega. Na verdade, os macedônios eles se consideravam um pouco os gregos, mas os gregos não consideravam eles macedônios. Né? Por quê? Porque eles não eram descendentes daqueles povos lá, dos aqueus, eólios, jônios e dórios. Mas os deuses que os macedônios cultuavam, a língua que eles falavam, os costumes eram muito próximos da cultura grega. Tá? Mas, de qualquer maneira, os gregos consideravam os macedônios como um povo estrangeiro, como um povo bárbaro. A palavra bárbaro quer dizer estrangeiro. Bom, como é que essa história dos macedônios começa? A Macedônia ela ficava numa região bastante isolada. O que é ruim por um lado, mas foi positivo por outro lado. Né? Isolados naquela região, ali, cercados de montanhas e tal, eles foram se desenvolvendo, foram se fortalecendo, sem muito contato com outros povos, mas a produção aumentou e o reino começou a se expandir. Certo? Chegou um momento que, para expandir o seu comércio, os macedônios precisavam de uma saída para o mar. Porque eles estavam isolados ali no interior da Península Balcânica, no norte da Península Balcânica. Né? Então, o rei, Filipe II, ele começa um processo de expansão. E se os macedônios vão se expandir para algum lugar, é natural que eles procurem se expandir para uma região onde os povos estão enfraquecidos. E a gente viu na aula passada que a guerra do Peloponeso entre os gregos, entre Atenas e Esparta, e depois entre Tebas e Esparta, essa guerra toda enfraqueceu muito os gregos. Então, por volta aí de 340, mais ou menos, antes de Cristo, a Grécia as cidades gregas estão enfraquecidas. Aí o Filipe II, o rei da Macedônia, vai se aproveitar desse enfraquecimento e vai iniciar um processo de expansão em direção à Grécia. Em 338 ele vence a principal cidade grega daquele momento, que é Tebas. Tebas tinha vencido Esparta ali, tinha conseguido a hegemonia no mundo grego. Então o Filipe II vence Tebas e vai conquistando as cidades gregas. Só que isso foi em 338 a.C. 2 anos depois, 336 a.C., o Filipe II foi assassinado. Aí o poder passou para o filho dele, que na época acho que tinha 19 ou 20 anos, acredito que 19 anos, o Alexandre, mais conhecido como Alexandre Magno, ou Magno em grego quer dizer o Grande, Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande vai herdar ainda muito cedo a coroa lá,
do pai dele, do Filipe II, mas vai continuar o processo de expansão. O Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles, o principal filósofo da Grécia Antiga. Aristóteles ensinou muita coisa dele. O Alexandre, ele era um cara valente, muito habilidoso, inteligente, respeitava as outras culturas, então ele continuou o processo de expansão, ele unificou. Ele teve um problema lá com uma revolta de Atenas, mas venceu essa revolta, unificou os gregos, incorporou os gregos no seu exército e continuou se expandindo. Ele conquistou o Egito, conquistou a Ásia Menor, conquistou a Mesopotâmia, foi conquistando tudo, chegou até a Índia. Então ele morreu com 33 anos, então assim, em menos de 13, 14 anos ele formou o maior império que o mundo tinha conhecido até aquele momento. Menor, é certo, que o Império Romano, só que o Império Romano levou centenas de anos para ser formado. Ele formou o império dele, né, ainda em período de 13 anos. Tá? Então, mas para conhecer um pouco mais o Alexandre, saber um pouco mais da vida dele, eu quero discutir com vocês duas músicas. Uma música do Caetano Veloso, chamada Alexandre, e uma música do Iron Maiden, chamado Alexander the Great. Então, eu vou colocar aqui essas duas músicas. Primeiro vamos começar com Caetano Veloso. É uma música que o Caetano vai contar a história do Alexandre. Né? Então, vou colocar aqui, vocês escutem a música, acompanhem a letra e depois eu vou descarcar algumas coisas com vocês, depois que vocês ouvirem a música. O certo seria, se tivesse presencialmente, fazer um debate sobre a música, tal, as palavras, o que vocês entenderam. Como isso não é possível, eu vou comentar algumas coisas que geralmente os alunos perguntam e comentam nas aulas presenciais. Tá? Então, com vocês, Alexandre, de Caetano Veloso. Ele nasceu no mês do Lião, sua mãe uma bacante, e o rei seu pai, um conquistador tão valente, que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria pra se ele chegasse a rei conquistar por si só. Mas muito cedo ele se revelou um menino extraordinário, o corpo de bronze, os olhos cor de chuva, os cabelos cor de sol. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ele escolheu seu cavalo por parecer indomável e pôs-lhe o nome Bucéfalo, ao dominá-lo para júbilo, espanto e escândalo do seu próprio pai, que contratou para seu preceptor um sábio de Estagira, cuja cabeça sustenta ainda hoje o ocidente. O nome Aristóteles se repetiria desde esses tempos até nossos tempos e além. Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, para que mais que forte e valente chegasse ele a ser sábio também. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ainda criança ele surpreendeu importantes visitantes, vindos como embaixadores do Império da Pérsia, pois os recebeu na ausência de Filipe com gestos elegantes, de que o rei seu próprio pai não seria capaz. Em breve estaria ao lado de Filipe no campo de batalha, e assinalaria o seu nome na história entre os grandes generais. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu.
Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Com Hefestião, seu amado, seu bem na paz e na guerra. Correu em honra de Patroclo, os dois corpos nus junto ao túmulo de Aquiles, o herói enamorado, o amor. Na grande batalha de Queroneia, Alexandre destruía as quadras sagradas de Tebas, chamada Invencível. Aos 16 anos, só 16 anos, assim já exibia toda a amplidão da luz do seu gênio militar. Olímpia incitava o menino de sol a afirmar-se. Se Filipe deixava a família da mãe de outro filho, dos seus se insinuar. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Feito rei aos 20 anos, transformou a Macedônia, que era um reino periférico, dito bárbaro, em esteio do helenismo, dos gregos seu futuro, seu sol. O grande Alexandre conquistou o Egito e a Pérsia, fundou cidades, cortou o nó górdio, foi grande, se embriagou de poder alto e fundo, fundando o nosso mundo. Foi generoso e malvado, magnânimo e cruel. Casou com uma persa, misturando raças, mudou-nos terra, céu e mar. Morreu muito moço, mas antes se impôs do Punjab a Gibraltar. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Mas ele aprendeu. Mas ele aprendeu. Então, gostaram da música? É um ritmo meio, sei lá, uma lambada assim, não dá para definir muito bem o ritmo dela. Mas a história que o Caetano conta nela é bastante interessante. Se a gente analisar, a gente tem muitos elementos para traçar um perfil psicológico aí de quem era Alexandre o Grande. Então ele começa lá, ele nasceu no mês do leão, sua mãe uma bacante. Bacante é uma sacerdotisa de Baco. A gente pode até falar, pô, Baco é o nome de Dionísio para os romanos, e quer dizer, na Grécia eles chamariam Baco de Dionísio, que é o deus do vinho, o deus do riso, né? Mas aí o poeta, o Caetano, tem uma licença poética, então, mas Bacante seria, lá na Grécia, uma sacerdotisa de Dionísio, o deus do vinho, o deus do riso. E o rei, Filipe II, seu pai, um conquistador tão valente, que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria para que ele chegasse a rei e conquistar por si só. Então Filipe II ele iniciou o processo de expansão da Macedônia e conquistou as cidades gregas. Quando ele foi assassinado, 2 anos depois da Batalha de Queroneia, vai citar na música também, ele já tinha conquistado a Grécia. Mas muito cedo o Alexandre se revelou um menino extraordinário, corpo de bronze, olhos cor de chuva, e está descrevendo fisicamente o Alexandre. E aí vem um refrão que fica repetindo muitas vezes. Alexandre de Olímpia, a mãe dele, e Filipe II da Macedônia, o menino nasceu, mas ele aprendeu que o seu pai foi um raio que veio do céu. Por que isso? Porque os reis, gregos, eles
eles traçavam suas linhagens ancestrais lá, né, como se fossem descendentes dos deuses. Então havia o mito de que o Filipe II seria descendente de Zeus, essas coisas. Por isso que seu pai foi um raio que veio do céu. Ele escolheu seu cavalo por parecer indomável e pôs-lhe o nome Bucéfalo ao dominá-lo, para júbilo, espanto e escândalo do seu próprio pai. Isso é um fato marcante da história do Alexandre. Ainda garoto, sei lá, seus 13 anos, 12 anos, havia nos estábulos lá do pai um cavalo indomável. Nem os tratadores de cavalo davam conta de domar esse cavalo, amansar o cavalo, torná-lo um animal, vamos dizer assim, útil para ser montado e tudo mais. O Alexandre, ainda garoto, criança, foi lá e conseguiu domar o cavalo e batizou esse cavalo de Bucéfalo e foi o companheiro das batalhas. O Bucéfalo acompanhou o Alexandre em todas as suas grandes batalhas. É um episódio que marcou. E marcou por quê? Porque o Filipe II tinha diversas esposas e diversos filhos. Foi a partir daí que ele começou a prestar uma atenção maior no Alexandre, como um menino começou a se destacar entre os irmãos. Aí tem uma parte bastante interessante da letra que fala que o pai dele, né, contratou para seu preceptor, seu tutor, seu professor, um sábio de Estagira. Estagira é uma cidade grega onde nasceu Aristóteles. E ele fala assim, esse sábio de Estagira, cuja cabeça sustenta ainda hoje o Ocidente. O nome Aristóteles repetiria desde esses tempos até nossos tempos e além. Esse trecho eu acho bastante interessante quando ele fala que cuja cabeça sustenta ainda hoje o Ocidente. O Aristóteles ele ele criou a palavra lógica, ele definiu o que é um pensamento lógico. E a sociedade ocidental, em contraposição às orientais, ela preza muito para essa questão da lógica, da racionalidade. As sociedades orientais são mais espiritualizadas, têm uma sensibilidade um pouco diferente. E quando ele fala que o Aristóteles ainda hoje sustenta a cabeça do Ocidente, ele faz referência a todo o conhecimento que o Aristóteles fez, seus métodos de como pensar, de como entender o mundo, né? O que caracteriza muito esse mundo ocidental que a gente vive. Então é uma referência ao Aristóteles. E aí ele conclui essa estrofe falando, ele ensinou, ele fala lá que o nome Aristóteles se repetiria, né? A gente está falando de Aristóteles hoje, vocês estudam em filosofia, não é por causa da letra da música que vocês ouviram a palavra Aristóteles, vocês estudaram isso em filosofia, quer dizer, o nome Aristóteles se eternizou na história e fez parte da história também do Alexandre Magno. Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, para que mais que forte e valente chegasse ele a ser sábio também. Olha que interessante essa frase, né? Mais do que forte e valente que o Alexandre era, ele era um general que lutava, ele não era um general que mandava os soldados e na frente ficava lá protegido, não. Ele ia na frente com os soldados lutar. Então ele tinha muito respeito dos soldados por isso. Ele não era aquele general que mandava os caras irem lutar e ficava protegido. Ele ia junto com os soldados na frente, liderando. É um verdadeiro líder, né? Ele tinha uma postura de verdadeiro líder. Mas além de forte e valente, ele ser sábio também. E sábio o Alexandre era. Respeitava as culturas, ele muito curioso. Nessa outra parte, tem muitas coisas interessantes. Fala que ainda criança ele surpreendeu os visitantes lá que vinham do Império da Pérsia, substituiu o pai, mas deixava todo mundo encantado com o jeito, os gestos elegantes que ele usava para receber esses embaixadores. E que em breve, aos 17 anos, ele estaria junto com o pai no campo de batalha. Então, aos 17 anos, ele foi lutar e comandar parte dos exércitos do pai dele no campo de batalha. E assinalaria o seu nome
na história entre os grandes generais. É um dos maiores generais militares e estrategistas que a história já conheceu, Alexandre Magno. Com Hefestião, seu amado, seu bem na paz e na guerra, correu em honra de Patroclo, os dois corpos nus, junto ao túmulo de Aquiles, o herói namorado, o amor. Aí o Caetano faz uma analogia entre dois grandes guerreiros que eram amantes na história da Grécia Antiga, né? Aquiles e Patroclo, que segundo a mitologia, a tradição, lutaram na Guerra de Troia, que eram amantes, né? Eram primos e amantes. O Aquiles, que era o maior guerreiro da Grécia naquela época, na história da Guerra de Troia, Aquiles é o herói. E o Alexandre também tinha um grande amor, que era o Hefestião. Era um soldado também, que era o amor da vida dele. É isso que essa parte quer fazer, essa analogia. Daí continua lá. Na grande batalha de Queroneia, Alexandre destruía a esquadra sagrada de Tebas, chamada Invencível. A gente viu que Tebas tinha uma hegemonia ali nas cidades gregas nesse período, e ela tinha o principal exército, uma esquadra sagrada que foi destruída pelo Alexandre aos 17 anos. O Alexandre não, pelos soldados que estavam com ele, obviamente, mas sob o comando dele. Aos 16 anos, isso ele tinha 16 anos, assim já exibia toda a amplidão da luz do seu gênio militar. Aí tem um problema, né? Porque o Filipe II tinha vários filhos que poderiam herdar o trono quando ele morresse. Então Olímpia, que era a mãe dele, ficava estimulando o Alexandre a se mostrar para o pai, a se tornar visível e se tornar o herdeiro do trono. É isso que a parte que falou, Olímpia incitava o menino do sol a afirmar-se se Filipe deixava a família da mãe de outro filho dos seus se insinuar. É isso que quer dizer. Daí, na última parte tem bastante coisas interessantes aqui. Foi feito ao rei aos 20 anos, quando o pai foi assassinado, né? O Filipe II foi assassinado, e aí o Alexandre acabou herdando o trono ainda muito novo. Mas ele transformou a Macedônia, que era um reino periférico, quer dizer, estava lá, né? Não era ali que as coisas aconteciam na Grécia. A Grécia era um reino periférico, mas o Filipe transformou a Macedônia, que era esse reino periférico, né? Um reino dito bárbaro pelos gregos, em esteio do helenismo, em suporte do helenismo. O helenismo é, vamos dizer assim, a disseminação, é a difusão das ideias gregas pelo mundo. O grande Alexandre conquistou o Egito, a Pérsia, fundou cidades. Ele fundou uma série de cidades, todas elas chamadas de Alexandria, todas batizadas de Alexandria. A mais famosa é a Alexandria no Egito, que mantém o nome até hoje, e se tornou a capital do Egito na época em que, logo depois da morte do Alexandre. Cortou o Nogórdio. O Nogórdio é uma história que eu vou colocar aí para vocês lerem, para entenderem. Eu vou colocar o trechinho do que é o Nogórdio, para vocês entenderem o que é essa questão do Nogórdio. É uma história pequena, depois vocês leiam, eu vou anexar nas lições aí. Foi grande, se embriagou do poder, ele se tornou o cara mais poderoso daquela região do planeta naquela época, alto e fundo, fundando o nosso mundo. Por que será que o Caetano considera ele o fundador do nosso mundo? Vamos ver aí. Foi generoso e malvado, magnânimo e cruel. Então, ele teve momentos de generosidade, aquele governante que olhava para todo mundo e era compreensivo, magnânimo, mas também foi cruel, também foi violento, também foi mau. Casou com uma persa, misturando raças. Ele casou com uma princesa persa chamada Roxane, o que desagradou muito os generais gregos que lutavam junto com ele. Por que desagradou os generais gregos que lutavam junto com ele? Porque o filho dele, ele teve um filho com a Roxane, que foi assassinado logo depois que ele morreu.
Por que esse casamento desagradou? Porque os gregos tinham a intenção de dominar, de conquistar. Alexandre tinha a intenção de misturar, né? Não de se sobrepor, mas de aprender com os persas e com os orientais o que ele pudesse aprender e oferecer para os persas e para os orientais aquilo que ele pudesse oferecer de bom para eles. Essa era a intenção. Aí que vem a chamada cultura helenística, porque dessa ação do Alexandre, e o casamento dele com Alexandre representa isso também, ele fundiu a cultura ocidental, mais racional, dos gregos, com a cultura persa, oriental, mais espiritualizada do Oriente. É a chamada cultura helenística, que foi o grande legado do Alexandre para a humanidade, uma fusão de culturas. O que foi muito importante, segundo o Iron Maiden, vocês veem, para abrir caminho para o cristianismo. Mas isso e Cristo veio 300 anos depois. Mas essa questão a gente volta quando vocês escutarem a música do Iron Maiden. Tá? Então, é isso que está falando, misturando raças, moldou-nos terra, céu e mar. Morreu muito moço. Alguns acreditam que ele tenha morrido envenenado pelos seus próprios generais, que não estavam concordando com o rumo que ele estava dando para as coisas, mas não envenenado de uma vez só. Ele está envenenando aos poucos, ele vai perdendo a saúde. Outros acreditam que ele tenha contraído algum tipo de doença, como, por exemplo, a cólera, que estava tendo uma epidemia de cólera na Índia quando esteve lá, e depois que ele voltou para a cidade da Babilônia, que ele fez ali, foi onde ele morreu, né? Ele foi perdendo a saúde, definhando, até que ele morreu, o filho dele foi assassinado, e o império que ele criou não vai do Punjab a Gibraltar. O Caetano exagera um pouco. Gibraltar fica ali, aquele ponto que separa a Península Ibérica da costa da África. Não, ele não chegou ali. Foi da Grécia ao Punjab. Punjab é uma região da Índia. Ele chegou até as Índias, mas foi da Grécia até a Índia. Aí tem um exagero do Caetano, mas de qualquer forma foi um grande império que ele criou. Ele morreu e depois os generais dele lutaram entre si para ver quem ficava, quem seria o herdeiro dele, já que ele não tinha deixado o herdeiro, morreu muito moço. E o herdeiro que ele tinha deixado era ainda metade persa. Os generais gregos não aceitavam isso, então houve uma guerra entre eles. Como nenhum conseguiu se impor, eles partilharam o Império Alexandrino em pequenos reinos eles pegaram o nome dos persas, as satrápias. E o Império Alexandrino foi dividido em pequenos reinos que receberam o nome de satrápias. Esses governantes adotaram o título persa de sátrapas. Com essa música, assim, com esses elementos, a gente consegue ter uma ideia bastante interessante de quem foi o Alexandre. Vocês podem ampliar essa ideia, talvez assistindo o filme Alexandre, que é uma boa biografia dele. Se eu encontrar, eu deixo o link aí com vocês. Mas esse filme Alexandre, ele tem no Now, para quem assina a net, é aquela parte de filme que é gratuita. Tem no Netflix, acredito que tenha no Netflix também, não procurei. Mas é um filme que tem bastante lugar. Vale a pena, quem já está pensando em vestibular, quem gosta de história, vale a pena assistir esse filme para ter um aprofundamento, uma visão mais aprofundada disso que nós estamos vendo. Então vamos agora para Alexander the Great, uma música do Iron Maiden. Essa música a letra dela é mais curta, tem mais instrumental, tal, é um outro estilo de som. Espero que vocês, se não gostarem, pelo menos prestem atenção na letra, que tem algumas coisas interessantes ali para a gente discutir depois. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee.
Então, essa música, ela é um pouco mais pegada, né? Mais pauleira e tal. Mas tem uma ideia muito interessante nela. Embora nisso ela fale apenas da questão das conquistas, das batalhas, o enfrentamento com o Dario. Esse Dario não é o Dario lá o pai do Xerxes, das guerras médicas, é o Dario III, tá? Que também enfrentou Alexandre. O Alexandre acabou conquistando a Pérsia. Então, a primeira parte vai falar das conquistas, daí vem aquele solo enorme e tal. Essas imagens são do filme, a maioria das imagens são do filme Alexandre, aquele que eu recomendei para vocês assistam, das batalhas, né? Mas tem uma parte que ele fala assim, que o Alexandre pavimentou o caminho para o cristianismo. Olha que frase interessante. O que o Alexandre tem a ver com o cristianismo se ele viveu 300 anos antes de Cristo? Isso se refere justamente à cultura helenística, aquela fusão cultural que o Alexandre promoveu. Isso quebrou barreiras. Antes do Alexandre, a cultura de um povo era de um povo, não havia uma integração. Cada povo tinha a sua cultura e permanecia isolado nela, não havia um intercâmbio cultural. O que o Alexandre promoveu foi esse verdadeiro intercâmbio cultural. Levou para o Oriente o que os gregos tinham de melhor e aproveitou dos orientais o que eles também poderiam oferecer. Isso teve um impacto muito grande na ciência, na arte, na filosofia. O livro de vocês tem na página 151, tá? Uma série de informações que eu não vou colocar aqui para não me alongar, tá? Sobre essa questão da cultura helenística. Mas, voltando lá, o que isso tem a ver com o cristianismo? O cristianismo traz uma inovação. O cristianismo é a primeira religião que se pretende universal. Antes do cristianismo, cada povo tinha sua religião, assim como cada povo tinha sua língua. Não havia a ideia de uma religião universal que servisse para todo mundo. Então, o que o cristianismo traz de novidade aí na história das religiões é que ele é a primeira religião que fala que todo mundo é filho de um mesmo Deus. Antes, os deuses gregos serviam para os gregos, os deuses egípcios serviam para os egípcios, os deuses o deus persa, os persas, os deuses babilônicos para os babilônicos. Não havia a ideia de conversão. Tá? E isso foi possível, uma religião universal, porque antes houve uma integração cultural. O helenismo já havia promovido essa integração cultural entre os diversos povos ali do Meio Oriente, Oriente e da Grécia, daquela região. Isso é o grande legado do Alexandre Magno. E a explicação para essa frase é essa, que a cultura helenística, ao promover essa integração cultural entre os diversos povos, esse intercâmbio, vai quebrar barreiras e permitir que mais tarde surja uma religião que se pretenda universal também para todos os povos. Então, esse é o sentido da frase aí da música do Iron Maiden. Bom, eu falei dessa cultura helenística, né? Teve avanço na astronomia, teve avanço na matemática, Arquimedes na física, descobrindo o princípio da densidade dos corpos, né? Teve de 3 correntes filosóficas importantes, o epicurismo, o estoicismo e o hedonismo. Não, o hedonismo, o epicurismo e o ceticismo, essas 3 correntes. Eu não vou falar sobre isso aqui porque vai alongar muito o vídeo. Tá? Vou finalizar essa aula com o exemplo apenas de mais um videozinho curtinho, um exemplo de um desses caras que assim foram fantásticos naquela época. Um videozinho falando do Eratóstenes.
que viveu de 276 a.C. a 195 a.C. O que Eratóstenes fez? Hoje tem gente falando que a Terra é plana, né? Coisa absurda. Como se o Eratóstenes, antes de Cristo, já tinha medido com muita precisão, vocês vão ver esse videozinho de como ele fez isso, a circunferência da Terra. Ele não só sabia que a Terra era esférica, ou geóide, para ser mais preciso, como ele conseguiu, usando apenas a observação e inteligência dele, calcular com muita precisão qual seria o diâmetro da Terra, a circunferência da Terra. Assistam esse videozinho para vocês se inteirarem disso, tá ok? E eu já me despeço. Até a próxima. Houve uma época em que nosso pequeno planeta parecia imenso, em que ele era o único mundo que podíamos explorar. O seu verdadeiro tamanho foi descoberto de um jeito simples e engenhoso por um homem que viveu aqui no Egito no 3º século antes de Cristo. Esta torre pode ter sido uma torre de comunicações, parte de uma rede que percorre a costa norte-africana, pela qual sinais de fogueiras eram usados para comunicar mensagens do Estado. Ela também foi utilizada como um farol, um sinal de navegação para os navios ali no mar Mediterrâneo. Esta torre fica a cerca de 50 quilômetros a oeste do que outrora foi uma das maiores cidades do mundo, Alexandria. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E, um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato bastante curioso. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia, que importância possível poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista, e sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo, de certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar por que aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado. Mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte,
projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Ciene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Ciene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Ciene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Ciene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Ciene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás.